E aí, Joel, seja bem-vindo. Deus abençoe todos nós. Bom dia. Bom demais ter você aqui com a Oh, gente. Como é que você tá? prazer enorme, honrado com tal convite. Poxa, Isso. Eu que me sinto honrado. O Tom falou que você abriu mão de compromissos aí para estar verdade, na live com a gente. verdade. Mas isso é por uma excelente causa, né? Eu agradeço demais aí o carinho, né? Se todos nós pensarmos em que, em primeiro lugar, vem o reino de Deus e tudo mais será acrescentado, vamos sempre agir assim. Esse é ótimo. João, para a galera aqui, fala um pouquinho da sua ocupação, né, na igreja. Como é que você interage? O que você, graças a Deus, tem feito? Você não é um cara só passivo na igreja, né? Você é bem ativo. É, E como é que o Café Bolinho Teologia acabou te ajudando mais ainda nisso? eu comecei, na verdade, o meu pai falecido, minha mãe falecida. A minha mãe lavou as alfaias da igreja há 56 anos. Meu pai também, dentro do movimento do Cursilho, ele participou do primeiro Cursilho lá em 1974, na Diocese de Caçador. Então, eu sempre tive, desde o tempo do meu avô, da minha mãe, uma relação muito forte. Meu avô, na igreja aqui, próximo à minha comunidade, o rito ucraniano católico, é, tem muita história de dedicação, de doação ao meu avô. E a minha avó, mãe da minha mãe, a gente brincava com ela dizendo que ela dava mais valor aos padres da igreja do que à própria família. E isso a gente foi crescendo, mas hoje eu entendo elas, entendo eles dessa forma. Eu comecei em 2010, falo que eu entrei para trabalhar mais ativamente no movimento de Cursilho, por saudade do meu falecido pai. Não por igreja, não por Deus, não por nada, por saudade do pai mesmo. Só que daí lá eu caiu a ficha, né, que aquilo ali realmente foi um chamado de Deus, uma lapidação. Então eu trabalho no movimento do Cursilho desde 2010. Eu sou ministro da Eucaristia aqui na minha cidade. Eu sou um apaixonado por estudar a partir do momento em que uma pessoa disse para mim assim: "Ah, mas você não tem espiritualidade suficiente para isso". E Olha. aí foi aquela pessoa assim que deu aquele pontapé na bunda, né? Vai estudar, vai procurar, vai ver. E a partir daí eu comecei a me dedicar muito no que, em primeiro lugar, conhecer um pouco das coisas de Jesus Cristo, buscar leituras que me complementassem é, toda a minha busca que eu tinha em relação a querer conhecer dos ensinos de Jesus. Então hoje eu me defino como uma pessoa cristocêntrica. João, Marcos, Mateus, Lucas. Depois vamos para o resto. Eu adoro estudar, adoro ler, e isso fez com que eu me dedicasse cada vez dentro do movimento Cursilho, como também dentro da igreja. E hoje eu não consigo mais me observar fora disso. Isso hoje faz parte, né? E isso hoje é rotina, como eu tomo café e janto meio-dia, eu também tenho essa rotina do diário, o estudo, a busca, a leitura, tenho o apoio da família, minha esposa, segue a vida. Ai, que ótimo. Eu acho interessante isso, porque chega um ponto em que são coisas que deixam de ser simples eventos que nós vamos participar e realmente se tornam parte da nossa vida, né? Como aqui em casa, né? A prática do estudo bíblico, a formação bíblica ali na paróquia, é, levar a criançada à missa, tem os eventos na paróquia no qual nós participamos também, a própria missão que eu acabo vivendo aqui, né, tocando com o meu pai e tal. Então é interessante quando isso começa a fazer parte de nós. E, Felipe, você veja como, eu não digo coincidência, porque para mim são tudo providências. Eu sou cirurgião dentista, meu último paciente eu atendo, em 5 minutos eu resolvo o seu problema, mas eu fico 40 minutos conversando com essa pessoa que o que ela queria? Ela queria alguém
para um conselho. Então, você veja que quando você do nada é procurado por um paciente, isso é o que é? Isso é coisa de Deus, que te colocou diante daquela pessoa que necessitava de ouvir aquilo que Deus tinha destinado para ela na segunda-feira às 10 horas da manhã. Mas como que você não vai estar preparado para isso? Como que você vai aconselhar, sugerir, se você não tem preparo ou conhecimento para isso? Então, nesse aspecto, eu respondo já a tua pergunta sobre o café bolinho. A forma como você coloca as aulas, eu já pedi até o respeito, né? Já estou chamando de você, não é mais É senhor. isso. Então, a forma como o senhor coloca as aulas é muito fácil da gente entender a essência daquilo que você quer passar. São aulas curtas, o que faz com que você não se desmotive a ir buscar essas aulas no sentido de anotar, aprender. Eu já devo de ter anotado das aulas que eu fiz, acho que mais de 180 páginas de uma agenda. Por quê? Porque eu sei que se um dia eu precisar, tá ali, tá anotado. Então, a tua metodologia e esse estudo realmente do Café Boninho em Teologia, ele fechou com aquilo que eu acredito ser o mínimo necessário para que você comece a ter uma caminhada mais longa. Digamos assim, se você vamos parodiar o caminho de Santiago de Compostela, você tem que dar o primeiro passo para você chegar lá em Compostela. Qual é o primeiro passo? Começando devagar. Porque se você for querer correr, você não vai chegar em Santiago. Você tem grande chance de, nesse meio de caminho, sofrer algum acidente, um cansaço, uma bolha no pé, que vai te desestimular você chegar lá em Santiago. Quando você pega uma aula, você tem a possibilidade de voltar. Volta 30 segundos, volta. Tu consegue pegar. Então, eu adorei muito essa metodologia. Eu, no início da pandemia, eu quis fazer a faculdade de teologia e online. E eu sou do tete a tete, eu sou de beijar no rosto, eu sou de abraçar. Eu com 4 meses eu desisti. Por quê? Porque aquilo para mim não estava sendo legal. É diferente do seu caso, da sua metodologia, do seu curso, que me trouxe para onde? Para águas mais profundas, que é o que o Cristo nos pede. A gente que está nessa caminhada, como eu falei, do movimento cursílio dentro da igreja, nós temos que sempre lembrar disso, que o próprio Cristo nos pede, lance suas redes para águas mais profundas. E nós, muitas vezes, no marasmo, nos acostumamos com a superficialidade. Então, o que você, como professor, me trouxe o incentivo da minha rede ir a águas mais profundas. Talvez ir em lagos mais distantes, ou rio, que eu nunca tinha ido, mas lançar a rede. Então, esse é um principal sentimento. E o segundo sentimento que eu coloco para você, Felipe, é que eu nunca tinha dado a devida atenção à minha igreja, como hoje eu respeito e tenho amor e atenção à minha igreja depois que eu estudei Atos dos Apóstolos. Então, essa conotação hoje, eu sempre peço para todos os meus amigos, vamos rezar pelo clero. Todas as minhas orações, eu viajo no carro com a esposa, o clero, o clero, o clero. Por quê? Porque nós necessitamos do clero para que nós continuemos com as nossas tradições, principalmente eu que sou um homem de 58 anos, como eu te falei, que vivo fortemente dentro de família, isso, eu necessito manter isso. E de que forma? O curso veio me ajudar também nesse aspecto. Ah, é bom demais saber disso, porque quando eu comecei esse projeto do Café Bolinho em Teologia, o primeiro objetivo era realmente esse de, primeiro, desmistificar muita coisa que o pessoal tem a respeito da teologia, como se fosse algo difícil, algo distante, algo impossível, algo só para o padre, né? E eu também pensei, isso não pode ser só algo a ser desmistificado. Isso precisa ser acessível, né? Então, por isso, as aulas mais curtas, bem direta e reto, para que realmente a pessoa
ela saiba, ela tenha a segurança que daquele assunto ela tem o domínio. Que Ela domínio. entende, Uhum. né? É aquele pontapé inicial para que futuramente você vai se aprofundar em outras áreas, onde E pode eu mais. tinha assim, nítido, sabe, Felipe, que o que, que o curso fez para mim? Desmistificou aquela coisa de que teologia era para o padre e o postulante é o sacerdócio. É para Sim, esses que existia teologia. Eu tinha isso comigo e hoje eu vejo que, como cristão, o mais dedicado possível que eu desejo ser, se eu não souber a teologia, como é que eu vou ser tudo isso? Só, exato. só se ama aquilo que você conhece. E eu, a cada dia que eu me aprofundo, eu vejo que esse amor só aumenta. Então, tudo isso vale também para quê? Para que você não desista no meio do caminho, não abandone, porque a teologia, no geral, vai fazer você ser um homem melhor, um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor. Por quê? Porque se você não empregar aquilo que você aprendeu na teologia, aí você está perdendo tempo estudando teologia. Não, e o que eu acho interessante, e uma das coisas que ultimamente tem me marcado bastante na, na produção das aulas, né? Inclusive tem aula que eu já terminei de fazer aqui, os tópicos dos escritos joaninos, né? O último módulo que eu disponibilizei para a galera foi o Evangelho Sinóticos, né? E uma das coisas que mais me motivou a, a continuar nesse projeto e a produzir novidades para o projeto é que eu tenho um tempo que eu decidi, além de produzir as aulas, eu fazer o meu estudo bíblico do início da Bíblia até o final. Né? Eu falei assim, não, eu quero fazer isso. E aí, quando eu cheguei, tem muita coisa que eu já tinha lido, claro, já conhecia por causa tanto dos estudos anteriores, mas também por causa da faculdade de teologia, quando me formei. Mas é interessante que a palavra é viva e todo tempo ela tem uma mensagem diferente para nós. E o que mais caiu para mim nesse último estudo foi no final do livro de Josué, no último capítulo, capítulo 24, quando ele tá para morrer ali e ele tem um discurso no qual ele faz um breve resumo da história do povo de Israel, tudo que eles viveram até chegar ali. E bem no versículo 15, que ele vai falar, né, ó, vocês sabem que o nosso povo começou, né, com Abraão, que é do Oriente do Jordão, que servia outros deuses, conheceu o Senhor, né, veio para a terra de Canaã. Ele vai dando toda a retrospectiva. Fomos para o Egito, Moisés nos libertou e tal. Fala de todos os problemas de infidelidade com Deus que o povo sofreu. E no final, ele fala desse atual problema de que muitos querem servir outros deuses porque parece ser mais fácil. Mas ele fala, né, que mesmo que o povo queira seguir por caminhos mais fáceis, ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E foi muito legal fazer essa leitura, porque eu lembro dessa frase na voz do Padre Jonas cantando a música em ritmo alegre. E agora, na maturidade, eu conheci de onde vem isso, e é um tom meio triste, né? Meio de alerta, né? Meio de colocando a galera no lugar. E isso me veio muito na cabeça quando eu produzia as aulas, porque eu falava para Deus, eu quero viver isso e eu quero ensinar isso para os outros. Isso tem que partir de mim. Né? Eu lembro que quando eu lia isso, o pessoal estava tendo ainda o burburinho já antes do Halloween, né? E aí o Instagram inteiro fala disso. Cristão não vai pro Halloween, porque não sei o quê, papapá.
E nesse tempo da minha filha questionando, né? Eu citei um pouco dessa frase e falei para ela, falei, filha, hoje você não vai entender, mas vai chegar o momento É. que você vai entender o porquê dessa frase. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, eu acho muito legal como que isso ficou impregnado no projeto e como é legal ver que os alunos da formação Café Bolinha em Teologia acabam trazendo isso, de colocar a sua casa em serviço do Senhor. Não é só consumir um conteúdo, é realmente consumir para servir, para entrar em ação. Quando você coloca isso, né, você torna quase que um modo automático de você sempre se disponibilizar a isso. Eu me preparei durante 27 dias para fazer um trabalho numa cidade, se chama Porto União, é aqui pertinho, onde eu ia ficar andando de andarilho na cidade. Eu deixei a barba, um pouquinho de cabelo que eu tinha também, arrumamos uns dentes, tudo isso e tal. Mas o que aconteceu? A chuva que deu esse fim de semana aqui impediu que eu chegasse até a cidade. Mas toda a preparação não foi em vão, porque eu pude observar algumas nuances de eu me preparar, pessoas que me conheciam não me cumprimentaram. E aí, qual é a lição que fica de tudo isso? É o que você acaba de colocar. A gente tem que, aos poucos, ir percebendo o que Deus quer com a gente. Aonde Ele vai te levar. Mas o principal não é no tempo que eu quero, é no tempo que Deus quer. Então, muitas vezes, você quer conhecer do alfa ao ômega em questão de 4, 5 meses. Não. E quando você fala da interpretação que você teve, eu comentei com a minha esposa na saída da missa no sábado. Veja bem, eu tinha preparado, ó, e tá tudo aqui o que eu ia falar lá no sábado, né? Tá tudo aí, ó. Isso é igual. Mas, Eu, mas a conotação que eu, eu iria falar era uma percepção um pouco diferente daquilo que o padre colocou na homilia. Então, isso que é o legal. Conforme a tua cultura, conforme o teu preparo, conforme a tua vivência, é aquilo que você vai colocar em prática com as coisas relacionadas à teologia. E isso serve como o quê? Como uma baliza, como um guia, como um motivador, um incentivador para você buscar. Você só ama aquilo que você conhece, né? O amor vai vir a partir do momento que você vai estudando, estudando, e principalmente tentando praticar ao máximo aquilo que você está estudando e aprendendo. E isso eu tenho conseguido colocar muito em prática, graças a Deus. Por quê? Porque faz parte de uma rotina. Você não consegue mais viver sem isso. A ideia da formação Café Bolinha em Teologia é justamente fazer com que esse momento de estudo, esse momento de crescimento intelectual e espiritual, ele tenha condição de fazer parte da vida da pessoa. Porque você tem lá, se eu não me engano, eu acho que é no módulo Teologia da Libertação e no módulo Inquisição, que tem 2 ou 3 aulas que são maiores, né? Que a média ali é de 10 a 12 minutos cada aula. Por quê? Porque o aluno, ele tem filho, ele tem trabalho, ele tem que dar atenção para a esposa, para a família, para o chefe. Ele tem tempo para ele, para poder esvaziar a cabeça. Como é que eu faço lá uma aula de 3 horas para a pessoa? Poxa, nem na faculdade é isso. A faculdade é 50 minutos e olhe lá, Você né? não, você você não acaba. Você começa, mas não acaba. E aí o que acontece ali? É tudo projetado para que realmente isso possa caber dentro da rotina e a pessoa encerra ali o seu dia com a certeza de que, poxa, sobre esse assunto eu sei mais um pouco. Eu realmente sei. Eu não só recebi informações aleatórias, né?
eu sei sobre isso, né? Então, sobre o ministério de Paulo, sobre o módulo lá de Atos dos Apóstolos, o módulo estudo bíblico, onde nós contamos parte da história da Bíblia, e a outra parte do módulo é ensinando a melhor forma da pessoa dela continuar os estudos que ela já faz ou começar do zero, né? Então é legal que tudo isso é realmente pensado para que possa somar na identidade do aluno, que ele Uma possa. coisa que eu acho muito bacana, Felipe, é você disponibilizar de cara todo o conteúdo. Por quê? Porque você pode ir passeando em outros conteúdos à medida que te surgem as dúvidas em relação àquilo que você está estudando. Por exemplo, eu um dia assisti 3 aulas sobre a teologia da libertação com a minha esposa. Mas por quê? Porque gerou a curiosidade quando eu estava lendo o Atos dos Apóstolos. Aí você pega lá, fé e política. Porra, nós estávamos passando uma eleição para prefeito. Como é que você não vai lá dar uma olhadinha lá, ver qual é a curiosidade, o que quer dizer a fé, a política, isso, aquilo. Então, esse é um dos grandes detalhes que eu valorizo muito naquilo que você nos oferece, que é essa possibilidade de você passear dentro de todas as aulas que você coloca. Isso é muito bom, porque surgiu uma dúvida, você tem lá aquele tópico que vai te esclarecer. Então, isso é muito legal mesmo, é muito bom. Não, e o que eu achei interessante foi que tem um amigo meu, ele é cantor, o Natan, ele é daqui do estado de São Paulo, ele e a esposa dele cantam juntos, né? São músicos católicos na viés sertanejo. E ele falando comigo, né? Poxa, eu acho muito legal os tópicos que você faz e tal, só que tinha que ter um de introdução, porque você fala de São Paulo, você fala de Mariologia, você fala, mas quem já tem uma vivência, beleza. Mas para quem está muito zerado, às vezes pode ser meio difícil. E aí que, partindo dessa opinião dele, que nós fizemos o módulo lá, se eu não me engano, é a essência da teologia, em que eu começo até a orientar a galera agora para que comece por ele, para que o que você tenha noção de como pensa um teólogo, como que essa semana nós temos conversado, né, no evento com a galera, que a teologia ela não parte de um exercício acadêmico, ela parte de uma amizade com Deus. Então, Exato. você é amigo de Deus, como é que você olha para as Sagradas Escrituras? Como é que você olha para a história da igreja? Como é que você olha para os documentos da igreja? Como é que você olha para a doutrina social da igreja? Então, tudo tem que partir desta amizade. Então, é legal que esse módulo, que é um dos mais recentes também, acho que eu coloquei ele junto com o Evangelhos Sinóticos, quando nós disponibilizamos. Esse eu É não o, vi ainda. esse É novo mesmo, eu não vi. esse aí, eu falo para a galera começar por ele, porque é onde eu começo a explicar a diferença entre o teólogo e o historiador, né? Entre o teólogo e o pesquisador, o filósofo. Então, que nós realmente temos uma visão diferente de busca da graça de Deus que passa por meio da história da humanidade. Então, veja, como eu vou citando exemplos lá, olha quantas guerras o povo de Israel enfrentou contra os filisteus, contra os amorreus, contra os moabitas, contra os assírios, contra os babilônios, contra os gregos. Só que Deus não deixou de falar com o seu povo por causa das guerras. Deus não deixou de falar com o povo por causa dos conflitos. Deus não deixou de falar com o povo por causa das dificuldades, por causa das revoltas, por causa da falta de recurso. As dificuldades, as limitações não limitaram Deus falar com o seu povo. O que foi a maior limitação do povo nesse sentido? Mediante tudo aquilo, eles não sabiam como ouvir, como voltar sua atenção para Deus. E é aí que esse módulo eu falo para a galera. Essa é a função do teólogo. Não é só o sacerdote, ele faz essa ligação direta. Direta. Ele Isso. traz o Cristo por meio da Eucaristia. O teólogo ele faz uma ligação mais indireta. Ele aponta
aponta a direção para onde está. Ele não pode trazer o Cristo, mas ele pode falar para a comunidade para onde caminhar. Para onde Então, ir? nós temos que ter a formação Café Bolinha em Teologia visa isso, visa pegar e entender que você, enquanto aluno, você agora você tem noção do que é igreja, você tem rebanho e para onde você tem que apontar para esse rebanho ir. Qual é o seu trabalho para guiar esse povo para o Cristo? Não é para você mesmo, É, é para a comunidade. eu acredito que eu fui muito feliz na escolha inicial, porque eu via todas aquelas orientações que o senhor colocou. Eu fui para o modo de estudo bíblico e aí, em seguida, eu fui para o Ato dos Apóstolos. E eu acredito que o grande semente para eu permanecer e principalmente me motivar na caminhada de cristão foi isso. Até, inclusive, eu já te dei até esse testemunho numa outra oportunidade, né? Sim. Que aquilo ali foi fundamental para eu permanecer onde eu estou hoje. Por quê? Porque eu tinha muitos motivos para se desestimular. E aí o que acontece? Aí Deus te coloca café, bolinho e teologia, te coloca uma sequência, te vai lá e te mostra, olha, veja lá o que aconteceu com os primeiros, o que aconteceu com os 12, para você ver que toda aquela tua caminhada que você tenta colocar dentro da igreja não é nada comparado ao que foi lá no início. Então não é qualquer coisinha que vai te desestimular. E aí que está o grande incentivo para você buscar aprender cada vez mais a teologia. A teologia que vai fazer diferença na tua vida. E que está fazendo diferença na minha vida, com certeza absoluta. Eu fico feliz, assim, porque geralmente, quando as pessoas disponibilizam algum conteúdo, geralmente é algo mais voltado para a parte, digamos assim, mais formação científica. É muito bom, não vou dizer que é errado, né? Mas para mim não tem sentido eu falar de teologia e não causar uma transformação espiritual também. Por quê? Porque é um exemplo que pode parecer até meio pesado usar assim, mas vamos pensar o seguinte: o que é que a gente pode saber de Bíblia que o diabo não sabe? Entende? O que eu Sabe sei? tudo! Entendeu? Poxa, eu estou aqui lendo, né, a tentação de Jesus no deserto. Cara, ele estava lá. Entende? O que não está escrito aqui, o que não está registrado aqui, ele viu. Ele viu. Entendeu? Então, eu não vou entrar em uma disputa teológica com. Eu não sou idiota. Né? Eu sei da minha fragilidade, eu sei da limitação humana. Mas a questão é o quê? Eu sei que por mais que ele tenha conhecimento técnico, mas ele não é amigo de Deus. O conhecimento dele da história, da humanidade, não o aproxima de Deus. Então, ele sabe muito, mas ele não é teólogo. Ele não tem diálogo com Deus, ele não tem amizade com Deus, ele não tem prazer nisso. Eu fui uma vez, eu ouvi um colega dizendo que o demônio é astuto. E aí eu fui pesquisar o que é o astuto. E daí agora você colocando isso, né, fez eu lembrar justamente dessa passada. Quer dizer, nós temos que estar muito mais preparados pelo fato dele ser astuto. Sim. Eu lembro que um professor, meu primeiro professor de jiu-jitsu, ele falava assim para mim, é algo que eu levo na minha vida missionária. Ele fala assim, olha, você tem que treinar sempre. Por quê? O seu oponente, ele sempre será maior, ou mais rápido, ou mais pesado, ou mais técnico, ou mais experiente. Ou tudo isso. Então, no caso, né, Você sobrou pouca possibilidade, né? Por isso que tem que estudar o adversário. Quem precisa do anjo da guarda sou eu. Quem precisa do sacramento sou eu. Então, eu tenho que acolher e entender minha fragilidade, né? E saber que as ferramentas que eu tenho, elas não vêm de mim, vêm de fora. Então, essa teologia, a teologia, ela é esse elo de ligação
que de forma madura me coloca próximo de Deus, né? É uma luta fazer a galera entender que teologia não é você ficar atrás do monte de livro velho. Não é isso. Não é E viver. morar na sacristia, né? Não é morar na sacristia. Não é ficar o dia inteiro em adoração. Não é viver no mosteiro. Não é se vestir de hábito, né? A teologia é uma prática. É uma forma de vida, uma forma de diálogo. É algo que faz parte de você, né, e que te liga a Deus. Aí cada um vai ter a sua especificidade, né? Eu tenho uma facilidade em tudo aquilo que vai passar pela história, né? Graças a uma formação acadêmica, uma preferência e tal. Mas veja, tem muita gente que fica muito mais ligado a Deus por causa da área da liturgia, por causa da área de Sagradas Escrituras, por causa do canto, né? A música. A própria Mariologia também puxa muito para isso. Própria mariologia. Então, tem a galera que tem naturalmente, né, digamos assim, algo mais místico, né, vivem experiências mais místicas, mais profundas. Então, veja que temos várias, eu gosto de dizer, né, que a teologia é como se fosse uma pizza maravilhosa com fatias de vários sabores, né? E cada um tem a sua preferência, mas, né, aquilo ali você só consegue ter acesso se você tem essa amizade com Deus. Então, é uma luta fazer isso entrar na cabeça do povo, né? Não esqueça essa ideia, né, de que teologia é um negócio reservado a poucos. É um privilégio de poucos. Não, pelo contrário, nós estamos aqui conversando a respeito disso, né? Nós mostramos para o povo a seriedade dessa formação, né? A preciosidade que é isso, né? Se isso fosse só uma brincadeira, nós não colocaríamos isso na nossa agenda para poder testemunhar isso para o povo. E o bom que eu vejo, pelo menos de minha parte, Felipe, é assim, ó, tudo vai se tornando hábito, costume. Você tem a tua rotina diária. Eu de manhã, com a minha esposa, na hora do gole do café, vamos falar do café também, né? A gente sempre ouve o Padre Mário Sartori. E a gente curte demais e praticamente todos os dias a gente apanha demais. Por quê? Porque o evangelho, às vezes, para nós, ele também passa a ser dolorido. Sim. Principalmente no que, muitas vezes, dentro da nossa própria omissão, que é a pior de todos. Você sabe que você deve e você não faz. Então, quando você se aprofunda na teologia, eu acredito que você também tem que estar pronto para uma mudança de vida, por quê? Porque você vai estar mais ciente e consciente daquilo que você está se omitindo, errando, deixando de fazer. Então, a vida de quem vai estudar teologia, ela muda completamente. E um comentário muito interessante aqui, que esse rapaz aqui colocou, né? O Wagner Oliver colocou aqui, é um desafio estudar teologia, pois há professores marxistas reduzindo Jesus a um mito, triste realidade. É uma triste realidade mesmo. Isso é uma das coisas que nós, Wagner, falamos no módulo Teologia da Libertação, como que isso empobreceu demais, né, o estudo da teologia, como que isso reduziu, né, a ação de Deus a uma luta contra um sistema, né, a uma polarização, dividindo o rebanho de Cristo, reduzindo o sacerdote a um cabo eleitoral, reduzindo a ação salvífica por meio da cruz a uma simples luta contra um sistema, né? Você tira o Cristo do centro, você coloca o pobre. Mas é ruim fazer caridade? Não, ninguém está falando que é ruim fazer caridade. A questão é, tipo assim, você colocou o pobre lá, beleza. Mas e o rico que está em depressão? E eu te coloco também, né, Felipe, muitas vezes nós somos levados a não, quando não estudamos, a interpretar que o pobre é só o monetário. Exatamente. E isso é um erro grande. O pobre de espírito, como é que fica? Né? E
aquela coisa, né? Tipo assim, beleza, tá o pobre ali. A partir do momento que ele ganhou o aumento, e aí? Perdeu a utilidade dele? Porque É, nós estávamos com ele ali em cima do altar. Ele ganhou um aumento do chefe, e aí, o que aconteceu? é. Ele E trocou esse, trabalho. esse comentário que o Wagner faz é mais uma, na minha opinião, justificação para você buscar o estudo da teologia e saber responder essas situações, porque nós somos colocados à prova constantemente para poder exercer a contrapartida dessa como está colocado, professores marxistas aí. Como que você vai discutir com ele? Porque eles são muito bem preparados, eles estudam. Como que você Não, vai eles defender a tua igreja católica são se você não autoridade, conhece? né? Eles são autoridade. Eles vão colocar o livro que você quer, eles vão direcionar para o argumento que eles querem. Pra você ter noção, tem algumas apostilas que eu tive que ler, conteúdo muito bom. Mas aí quando você via lá no final, tinha alguma matéria, um artigo, alguma coisa que vinha do Leonardo Boff, né? Você pensa, poxa, tem tanto na igreja, tem tantos doutores da igreja, tem tantos grandes heróis da civilização, né? Um José de Anchieta, um Dom Bosco, o Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, né? Santo Agostinho, pega aqui, como é que fala? A coleção da Patrística. Patrícia? Uhum. Quantos padres ali que têm escritos fenomenais que poderiam ali encerrar um ciclo, né? Poxa, mas você vai colocar justo o maior símbolo de rebeldia, né, contra o Sagrado Magistério ali. Então, assim, é uma triste realidade, né? Um triste obstáculo que nós muitas vezes enfrentamos, e o difícil é porque é algo que foi abraçado muito pelo clero, né? Então, para o leigo combater isso é difícil, porque você rebater certas coisas, né, sem desrespeitar, né, sem falar duras verdades, né? E quando você vai confrontar muitas vezes, Felipe, você é convidado praticamente a se retirar. Não, sai daqui que você está me incomodando. Exatamente. Sai daqui porque você está me causando problema. Eu não quero isso. Aqui quem manda sou eu. E aí, como você fala, por que eu disse que hoje eu rezo muito pelo clero? Porque muitas vezes aquela batina ou aquele hábito está defendendo ou escondendo alguma pessoa que realmente ele não é. Por isso que a gente tem que rezar. Por isso que nós temos que estudar, aprender. Né? Quando você colocar, nós ainda não falamos, a nossa proteção está no Senhor. Então vamos lá, vamos confiar nessa proteção. Mas de que forma que nós vamos confiar? Aí, como você fala sempre da fé, né? Vou confiar desconfiando? Vou acreditar? Então, é muito complicado isso. E eu acredito que mais um detalhe que eu gostaria de comentar, Felipe, nós estamos indo para tempos em que nós vamos necessitar muito desse conhecimento até para a própria sobrevivência. Nossa, tempos difíceis virão, é bíblico, mas como que você vai se proteger e vai se defender? Uma situação super simples, né? Hoje quase que se crucifica ou se queima na fogueira, né, quem quer simplesmente receber a comunhão de joelho, como se isso fosse um ato absurdo, como se isso fosse um grande desrespeito, né? Eu vi esses dias um casal de namorados na fila da comunhão. A hora que chegou a vez deles ali, poxa, se ajoelharam, receberam a Eucaristia ali na boca. Aí, tempos depois, eu ouvi tristemente, né, de um dos pastores da igreja aqui, do pouco tempo de fala que ele teve num retiro para jovens, ele criticou de maneira extremamente negativa quem faz isso, quem põe o véu na cabeça, quem recebe a comunhão de joelhos, porque se diz ser melhor que os outros. Como é Fazendo que isso, esse homem vê o Concílio Vaticano II, hein? entendeu? E aí eu vejo o seguinte, eu falo assim, nossa, tem tanta música que não respeita a liturgia, não respeita o tempo litúrgico,
tem tanta gente que acaba fazendo abominações ali no altar. Nós temos fora da igreja um incentivo gigantesco para os jovens, né? Para viver de maneira totalmente desenfreada a sua vida, né? Droga, sexualidade, né? Você tem aí um investimento alto nessa desconfiguração da figura, né? Uhum. Você não é homem, você não é mulher, você é o que você quiser e tal. E de repente, quando você tem ali um casal de namorados que poderiam estar em qualquer outro lugar, mas decidiram estar ali na igreja, né? Comungar de joelho, você vai achar ruim com isso, sabe? Aí eu vejo assim, se não fosse, de certa forma, essa dedicação ao estudo, ao café bolinho em teologia, a preparar as aulas, eu mesmo poderia ser um que, mesmo sabendo de muita coisa, poderia abandonar o barco. Exato. Porque eu vejo, Motivos não faltam, né? porque, tipo assim, qual que seria a minha reação? Poxa, eu conheço a hierarquia da igreja. Eu não quero lutar contra a hierarquia da igreja. Então eu não vou ser idiota de ficar ali, calado, sem poder ter voz, sendo que no final das contas, o cara que está militando, está disfarçado de pastor, ele está a serviço de uma militância, o Isso. que vai a voz dele? Então, quer saber? Eu vou sair fora. É. Eu vou estudar em casa. Eu, Eu não quero. eu tive um fato, Felipe, muito interessante no final do ano passado, num retiro que houve para os jovens, lá onde você vai estar em janeiro, onde no final do retiro eu estava ajudando lá na cozinha e chegou um casal e ele disse a mim assim, ó, eu vim aqui porque eu não ia embora sem dizer uma coisa para o Senhor. Eu nunca recebi a comunhão de ninguém como o Senhor me entregou. Aí eu disse, mas qual é o diferencial de tudo isso? O Senhor olhou nos meus olhos e sorrindo e me entregou Cristo. O que falta, talvez? É o véu, é o ministro da Eucaristia ou o próprio padre entregar o corpo de Cristo dessa forma. Valorizar, saber o que é, o que você está fazendo ali. E é isso que está se perdendo por picuinhas, por detalhezinhos, por ideologias. E aí é que aquele livro da tradição do Felipe Aquino, todo mundo tinha que ler aquilo. Eu ganhei de presente de um até aluno teu aí também, que eu indiquei. Ainda não tive o prazer de ler, porque eu estava me preparando para esse evento lá em Porto União, mas nós temos que saber dessa tradição, porque senão o que vai acontecer? Por desuso ou por desobediência, vai acabar se tornando o quê? Julgado por esses que você estava falando antes, obsoleto, não aplicável mais. Só que o que acontece? O Cristo é o mesmo hoje e sempre. O que mudou? Não mudará um jota da lei. Por que querem mudar? Não, e deu uma outra vez aqui também, que eu fui comungar e a Helena, ela espoleta. Correndo para lá e para cá, aí tropeçou, machucou, aí fiquei com ela no colo e fui para a fila, né, da comunhão. E aí na fila, segurando ela no colo, a ministra olhando para a minha cara, não queria me dar a comunhão aqui na boca, né? Aí eu olhei para ela assim e falei assim: minha filha, você quer que eu jogue minha filha para cima e aí ficar no colo de novo? Não tô entendendo. Aí ela ficou meio assim e tal. Eu falei assim: veja, como é triste. Ela com certeza não fez isso por conta dela. Ela é orientada E a por uma fazer isso. orientação superior, né? O leigo, ele faz aquilo que é permitido ele fazer. Ele não faz além, né? Então, eu vejo o seguinte: não é lutar, não é ser violento, não é querer apontar o dedo, não é nada disso. Mas quando você não tem formação, você passa por situações dessa e fala assim: poxa, essa igreja está tão paganizada quanto a minha vida. Para que eu vou vir aqui? É. Minha casa e minhas regras. Ela tá dando, ela dá um valor secundário para Deus da mesma forma que eu. Então eu vou para outro lugar. Eu vou para onde o sagrado parece realmente estar em primeiro lugar. Eu digo muito isso para as pessoas. Você vai para uma igreja, a parede da igreja está branca igual a sua casa.
não tem o cheiro do incenso como não tem o cheiro do incenso na sua casa. A música que toca na igreja é igual à música que toca na sua casa. O comportamento do padre é igual ao seu comportamento em casa. As piadas que você ouve lá é igual às piadas que você ouve na roda de seu amigo. Você está fazendo o que na igreja? Sai daí. Sai daí. Então, pensa só, no auge da nossa liberdade, você vê jovens demais buscando missa em latim, frequentando arautos do Evangelho, procurando formações do Padre Paulo Ricardo. Por quê? Porque muitos se decepcionam em chegar em locais em que a igreja está tão paganizada quanto a vida deles, e ao invés de eles serem saciados, né, então a espiritualidade está tão definhada, está tão atrofiada, né? O que eles tomam? É aquele banho de água fria de desânimo. Então, o primeiro convite para sair fora, vamos lá. Porque o estímulo, a repetição, como eu coloquei, ela não é prazerosa. Né? Eu lembro que eu sempre falava para minha esposa, né? Mas o que a minha mãe quer ir na missa quinta, sexta, sábado, domingo, né? Meu Deus do céu, né? É que a gente não sabia o valor, o que é a missa. Não, aí que eu persisto, eu quero ficar firme nessa ideia do Café Bolinho Teologia, porque eu não faço isso, não faço as aulas para que o leigo se sinta na condição de confrontar alguém. Muito pelo contrário, eu faço as aulas para que o leigo, quando viva essas experiências ruins, ele entenda que são erros pontuais. Não é um erro da igreja. Ele está vivendo um erro pontual e aquela experiência ali é por causa de pessoas pontuais, não é por causa da instituição. Né? Então, assim, veja, se você não tem uma certa formação, quando você passa por isso, a primeira coisa que vai vir da sua mente é o quê? Vou sair daqui. Se essa galera tá tão ruim quanto eu, o que eu tô fazendo aqui? Eu não vou crescer, não vou melhorar. Vou fazer o que aqui, né? Então, essa formação, quando a pessoa está ali, ela entende o que é essa teologia, o que é essa conversa com Deus, o que é o estudo bíblico, qual é a história da Bíblia. Quando ela entende tudo isso e vive experiências ruins assim, qual é a reação dela? Ah, vou rezar por essa pessoa. Coitada, ainda não percebeu a riqueza. Ela não tem esse instinto de recuar, de achar ruim. Por quê? Porque o instinto dela foi domado pelo conhecimento da história, pelo crescimento espiritual que ela teve na formação. Então, ela não nem ligar mais para essas coisas. Tem coisa aqui que... Quase que entra no modo automático. Eu recentemente sofri uma burdoada aí de milhares de militantes aí. Cara, enquanto eles estavam me xingando, o que eu fiz? Eu fui assistir a apresentação da minha filha, eu terminei meus desenhos, eu continuei fazendo meu trabalho, eu fiz mais aulas, eu roteirizei outras coisas. A vida seguiu. Por quê? Porque o foco aqui é a minha ligação com Deus, é a teologia, é crescer nisso. Né? Eu vou ficar perdendo meu tempo com tanta coisa. Eu vejo assim, muita gente que vive com as mesmas perguntas. Poxa, o natural é você trocar as perguntas. Você só troca as perguntas da sua vida quando você amadurece, recebe respostas e vem outras dúvidas. Então, eu vivi algo semelhante que você está comentando, Felipe, a questão de uns 3, 4 meses atrás. E no momento em que eu fui dialogar e comunicar minha esposa sobre o fato, tomando um bom chimarrão na beira da praia, vamos ver o que Deus quer me dizer com tudo isso. E aí o que aparece lá? Lançai vossas redes em águas mais profundas. Então tudo isso que você está colocando, Felipe, eu também estou vivendo. E para mim foi a maior bênção do ano o que aconteceu comigo. Por quê? Porque eu pude tirar alguns óculos e colocar outros. Enxergar de uma forma totalmente diferente.
A minha valoração para a Santa Igreja hoje é totalmente diferente se não tivesse acontecido o fato que aconteceu. Então, é como você diz, você melhorou, você foi, você buscou, você fez isso. A gente tem que aprender com essas adversidades a tirar um baita de um benefício para nós mesmos. Porque às vezes Deus manda sinal e às vezes ele grita para a gente escutar. Mas a gente não quer entender. Por quê? Porque vivemos, como você colocou, uma zona de conforto repetitiva. Venha buscar a graça. Ah, se fosse tão fácil assim, né? Buscar como se fosse numa parede lá de uma bodega, de um mercado. Não é bem assim. E isso aí, como o Zaqueu, é caminho de subida. É difícil subir na árvore para ver Jesus, para caminhar. Então a gente tem que entender isso. E dentro desse estudo, facilita muito, para mim tem facilitado muito esse entendimento, a aceitação e principalmente virar a chave para viver de uma forma diferente daquilo que está acontecendo. É muito bom isso. E isso só vai conseguir como? A partir do momento que você conhecer e aprender como que você vai viver, como que você vai aplicar. Caso contrário, você sucumbe, você para, você esfria. Eu aprendi uma coisa que o meu pai ele aprendeu com o Martim Valverde. Você chegou a ouvir o Martim Valverde quando ele vinha para cá? Não cheguei a ver. Cara, no final dos anos 90, o Martim Valverde, eu acho que ele foi a primeira grande atração internacional que chamou a atenção de muita gente da renovação carismática. E ele realmente era um cara incrível. Eu costumava dizer que ele era tipo o Power Ranger branco, sabe? E nem nos episódios ele aparece, mas quando ele vem, ele é o protagonista, né? E ele acabou sendo uma grande referência para os próprios cantores, ministros de música, pregadores. Ele realmente era um cara fantástico. E aí ele ensinou uma coisa para meu pai me ensinou. Ele falou que o nosso ministério ele não é uma prova de velocidade, ele é uma prova de resistência. Vai para o céu quem aguenta mais. Consegue se manter na evangelização quem aguenta mais. Não é quem é mais rápido, não é quem lê um livro primeiro, não é quem entende uma lição primeiro, não, é quem aguenta mais. Então hoje, constantemente, né, eu olho para o Café Bolinho em Teologia e sem, assim, falando a verdade mesmo, às vezes eu falo para Deus, eu não sei por que eu estou fazendo isso, mas eu me recuso a jogar. Abandonar isso. Eu me recuso a jogar toalha. Eu não sei qual é o tamanho dessa árvore no final, mas eu não vou. Uma coisa é eu morrer, aí beleza, né? Sei lá, vem a Tereza e continua o Café Bolinho Teologia. Coitado. Mas, mas eu não vou jogar toalha. Às vezes eu fico pensando assim, desde quando eu comecei a trabalhar com evangelização, com desenhos, às vezes eu fico prestando atenção assim. Não é uma questão de ser famoso, não é uma questão de ter holofote, mas eu vou prestar atenção em quantos começaram junto comigo e quantos pararam. Não pegaram mais, não falaram mais. A gente encontra muito isso na vida diária da igreja, né? Ah, mas aquele cara lá, pá, que ele vai ser um baita num pregador, não sei o quê, passa meio ano, onde é que tá o cara? Largou. Né? O que eu vejo, assim, Felipe, que é muito interessante, todos nós temos ciência e sabemos aonde vamos chegar, que é diante de Deus para termos um julgamento. A forma como nós vamos chegar até lá é que é inerente a cada um. Alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Aquela coisa assim, a árvore que mais dá fruta é aquela que mais apanha. Então nós temos ciência de todas as dificuldades que nós vamos ter nessa nossa trajetória. Eu sempre que eu pergunto nos retiros que eu trabalho, quem está pronto a morrer hoje? A maioria não levanta a mão. Eu levanto as duas. Eu não queria ir agora, mas eu acredito que eu faço o máximo possível para estar pronto. E a gente não pensa muito nisso, né, Felipe? Pode acontecer hoje de tarde, pode acontecer daqui uma semana. E como é que vai ser? Você vai deixar para depois?
Então, quando você estuda, quando você dedica, quando você vive dentro da tua igreja, dentro da tua família, dentro do teu casamento, dentro do teu lar, você sabe que você tem um objetivo final, que é o quê? Sede santo como o vosso Pai que está no céu é santo. Por que não viver dessa forma? Por que não tentar viver dessa forma? Só que daí vem o quê? Pelo desconhecimento ou por ações externas, você se desmotiva, você se desestimula. Mas aí vem aquela coisa, minha fortaleza está onde? Está no Senhor. Então, é uma vida danada, é complicado, é difícil, mas no final vai ser bom, né? Não, ó, é uma coisa que eu até abria a Bíblia aqui, né? Eu vou para a gente encerrar aqui com a galera, né? Na parábola do grão de mostarda, que nós vemos aqui em Mateus, capítulo 13, versículo 31, né, até o 32. Ele diz: Em seguida propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda, que um homem toma e semeia em seu campo. Essa é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior de todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Isso é o que constantemente eu olho para o Café Bolinho Teologia, né? E eu peço a graça de Deus de, tipo assim, se não eu, uma geração futura que esteja tão compromissada com essa causa, que veja essa árvore forte a ponto de grupos de oração, de missionários, de casais, de famílias que querem uma formação sólida, possam sentir segurança nesse projeto, nessa formação. Entendam que a conversa com Deus, ela é algo tão bom, né, como uma roda de amigos que começa com um café, com uma intimidade, é um café com um bolinho e uma boa conversa que vai me reatando a Deus. Eu peço a Deus para que se eu puder ver o resultado, maravilha, né? Mas não, né? Quero estar intercedendo por aqueles que vão continuar com essa bandeira, que vão continuar levando essa ideia de diálogo com Deus, de necessidade de conhecimento a respeito de história da igreja, de ter contato com as Sagradas Escrituras, de sonhar com o céu, de saber da trajetória dos apóstolos, da expansão do cristianismo, de onde viemos, por que não podemos nos curvar a determinadas heresias, porque nós temos que realmente abrir as portas, né, para todos os filhos de Deus. Então, eu vem muito isso, né, o que o meu pai me ensinou, que aprendeu com o Martim Valverde, né? Essa semente, ela vai viver uma prova de resistência. Então, mas o mais interessante dessa passagem, né, Felipe, é que para que essa semente pequenininha vire o grande arbusto, necessita do quê? Água, precisa de sol, precisa de tempo. Parodiando, o que é? Cara, é a nossa oração, é a nossa dedicação, é a comunhão, é a Eucaristia, é a missa, é o estudo. Se você não tem isso, nunca vai virar arbusto. exatamente. Por isso que eu peço, não quantidade, mas qualidade, porque a semente ela dá certo no solo fértil. Então, por isso que eu não rezo para Deus para que isso seja simplesmente algo gigante, mas que seja algo fértil. Porque Verdadeiro, né? de que adianta você ter várias sementes, mas que caíram no terreno rochoso, né? Como nós vemos na parábola do semeador. Eu preciso ter algo fértil. Então, que duas sementes que caiam em solo fértil, olha quantos frutos elas vão render. Eu sempre coloco isso quando a gente vem dos retiros, né? Ah, porque fulano diz assim, gente, mas olha o percentual que Cristo colocou. Deixa 99, vai atrás de um. Exato. Então, a gente se preocupa muitas vezes com o quantitativo, mas e o qualitativo para que aquele um ou dois ou três venham a ter essa percepção? É por isso que tem que ser regado todos os dias, né? Senão, o que acontece? O primeiro vento ou o primeiro sol um pouquinho mais difícil vai secar ou vai deixar de existir. Acabou. E acabou, é exatamente isso. Então, eu tenho rezado muito por esse projeto para que não só ele possa
trazer um conforto, um sustento, um suporte para o ministério de muitas pessoas, mas para que essa semente caia realmente no coração fértil, no coração de pessoas que, assim como você, são apaixonados pela igreja, apaixonados pela teologia, querem crescer na fé e na ciência, querem pensar, querem avançar no seu ministério, querem realmente fazer a diferença, né? Ficar só por quantidade, aí não adianta. O inferno já tem muita gente. Número, né, como eu falei, pode ser uma comparação forte, mas o meu maior comparativo, minha maior referência nesse sentido é o diabo. O que tem que fazer diferente? Porque número ele já tem. Os antigos diziam que de boa intenção o inferno tá cheio, né? Tá cheio, entendeu? E o interessante é arranjar de todos os motivos para não ir para lá. Eu não quero. Eu não quero. Então, o diabo ele tem muitos números, né? Agora, quem ele formou para ser amigo de Deus? Ninguém. Então, se eu fizer um, eu já estou ganhando. Já está no lucro, né? Eu, Felipe, assim, eu vejo, né? Vamos dizer assim, né? Para a gente finalizar, como você já colocou, estamos prestes aí de finalizar isso. Eu sou um apaixonado pelos 2 últimos versículos da carta de Tiago, que muitas vezes a gente não dá atenção. Eu te falei que eu sou cristocêntrico, mas eu dou as minhas olhadas, as minhas leituras, né? Procurando outras coisas. E lá no final diz assim, que se você conseguir trazer uma pessoa do erro ao caminho certo, você vai salvar uma alma e muitos pecados seus serão apagados. Não que eu viva pensando no meu pecado, eu sei, eu tenho ciência disso, por isso que a gente pede perdão, a reconciliação, mas e como é que fica esse irmão que você tirou do caminho errado? E a gente tem que procurar como cristão, todos os dias pensar, vamos buscar esse um, vamos tentar trazer esse um. Se você viver assim e pensar assim, tem grande chance da gente conseguir reverter essa curva lá no final. Exatamente. E assim como você citou, né, essa carta tem, né, para encerrar, a primeira carta de João, logo no início, eu uma vez contei nos eventos que nós fazemos a respeito de como essa palavra me veio, né, estudando Santo Agostinho, que ele pede, ele viu uma experiência com Deus e vem para ele uma carta, um versículo da carta de Paulo aos Romanos. E naquele momento, eu falei assim, não, eu quero viver isso também. E me veio esse versículo no qual João fala sobre essa necessidade de comunhão da igreja com os apóstolos, porque os apóstolos estão em comunhão com Cristo. Então, esse é uma das partes essenciais do Café Bolinho e Teologia, dessa formação. É comunhão com a Igreja Apostólica. Não é um anexo, não é uma reforma, não é um ponto de vista que eu tenho, não é uma opinião minha. Muito pelo contrário, é o amor que eu tenho a essa história, a incentivar as pessoas a se voltarem para a verdadeira igreja, se voltarem para esse amor. E se não fosse isso uma grande verdade que tu fala, Felipe, o próprio Cristo não diria: farei sobre Pedro a minha igreja. E tudo que ligar será desligado, e tudo que ligar será ligado. Então não haveria necessidade de ter uma igreja, não é verdade? Por quê? Como esses dias atrás um amigo meu me perguntou assim, mas pergunta lá no Google, que é que todo mundo tem como base, quem que fundou a tua igreja? E daí pergunta quem fundou a minha. Não precisa mais nada, pronto. Então, se o próprio Cristo quis uma igreja, por que nós vamos deixar a ela em segundo plano? Por que nós não vamos viver e aplicar tudo em função da Santa Igreja? É isso que eu mudei o pensamento, principalmente depois que eu via a tua aula de Atos dos Apóstolos. Aí. A culpa é tua, viu? Causado essa boa influência. Mas é isso, irmão. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por participar. Sempre disponível, 24 horas e 1 minuto por dia. Opa, vamos crescer junto aí na fé. Vamos. Deus abençoe você. Você também. Galera, fiquem à vontade para conhecer a formação Café Bolinho em Teologia. E nos próximos eventos vocês podem participar conosco também. Deus abençoe todos vocês. Amém. Tchau, tchau, irmão. Até mais.